Muito boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso perfil do Facebook, o Mandato Ana Afonso. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo o nosso querido deputado federal Paulo Pimenta, que além de deputado é também presidente estadual do PT, a quem eu tenho a honra de acompanhar conduzindo o nosso partido aqui no Rio Grande do Sul. Então, Pimenta, quero te agradecer muito, né, por tu teres aceitado o nosso convite para a gente fazer uma conversa hoje sobre as notícias de Brasília, os principais projetos que a Câmara Federal vem aprovando em defesa da população brasileira diante do coronavírus. E a gente vai falar também sobre o cenário político, toda essa crise que nós estamos vivendo, né? O Brasil enfrenta a pandemia do coronavírus sem governo. Infelizmente, isso gera muita insegurança para a nossa população e muita apreensão. Mas enquanto as pessoas estão chegando aqui, e como é de praxe nossa, eu vou iniciar a nossa live lendo um poema para ti, né? Homenageando sempre os nossos convidados. A gente traz um pouco de poesia para esses dias tão difíceis. E eu escolhi o Bertold Brecht, em razão da sua luta, né, um socialista que lutou contra o nazismo, que se tornou uma referência para os movimentos sociais, um poeta alemão, e um dos poemas dele diz o seguinte: elogio da dialética. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10.000 anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além dos que mandam. E em todos os mercados proclama a exploração. Isto é apenas o começo. Mas, entre os oprimidos, muitos há que agora dizem: aquilo que nós queremos, nunca mais alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca? De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe ao que se chegou, que aí o retenha. E nunca será ainda hoje, porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Então, iniciando a nossa live com esse poema que fala de luta e de que a palavra nunca não faz parte do nosso vocabulário, né, Pimenta? Eu quero passar a palavra para ti, para tu fazeres aí uma saudação para os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham. Estou pedindo aqui para que cada um compartilhe a nossa live em todos os grupos que vocês participam, para que ela tenha bastante alcance. E a gente vai começar, Pimenta, além do poema, falando sobre um dos principais temas hoje que preocupam a nossa população de baixa renda, que é o acesso ao auxílio universal. Infelizmente, o governo Bolsonaro deixou mais de 46 milhões de brasileiros de fora, alguns, né, 32 milhões, porque eles consideram que o CPF não foi considerado legível, e 16 milhões que ainda estão sob análise. E nós sabemos que o projeto da renda emergencial teve uma participação efetiva do nosso partido e que as pessoas sem renda não terão condições de se manter em isolamento social. Então, a gente começa abrindo a nossa live falando, Pimenta, sobre essa pauta. Pimenta está com a imagem congelada. Não sei se ele travou a internet. Bom, eu vou cumprimentando aqui as pessoas que já estão com a gente, né? Eu estou aqui com
o link também, vou tentar compartilhar nos nossos grupos. Então, boa tarde, Loreto, Adriane, Centenário, boa tarde, Bia, Tabita, né, Alessandra, Jo Steffen Dambavi, Eni Schneider. Vamos ver se a gente tem algum probleminha na internet. Vocês que estão acompanhando me ouvem bem? Acho que agora talvez ele vai voltar. Vamos ver aqui se vocês estão conseguindo me ouvir. Vamos aguardar aqui o Pimenta. Áudio ok. Certo. Obrigada, Loreto. Boa tarde, Cassiana. Um abraço para o Jorge Elias, para toda essa família querida. Boa tarde, Paim. Boa tarde, Roberta, Paola, Suelen. A gente está aguardando aqui o Pimenta, deve ter dado algum probleminha na internet dele, mas a gente segue firme aqui. Vou pedir que vocês compartilhem a nossa live nos grupos que vocês participam. Lilian, da cooperativa São Miguel, obrigada pela presença. Dolores, nossa presidenta do PT municipal, muito obrigada. Então, a gente está aguardando aqui o nosso deputado que saiu da live e vamos ver se ele retorna aqui para nós. Enquanto isso, a gente vai compartilhando, né? E a gente vai aguardando aqui essa pauta tão importante do Congresso Nacional, os nossos desafios que a gente está construindo aí, enfrentando, né, todas as resistências que o governo Bolsonaro constrói com relação ao processo da pandemia. Ó, a Márcia dizendo, sim, eu e meu marido estamos desempregados e meus 2 filhos também desempregados e não ganhamos o auxílio emergencial. Ondina, muito obrigada, boa tarde, Ondina, professora da nossa educação infantil. E o deputado continua... Aqui eu estou tentando ver se ele retorna, mas não conseguimos ainda. Boa tarde, Celina. Vamos ver se ele volta. Darliene, boa tarde, Darliene da Silva. Obrigada, tem uma mulherada aí acompanhando, né? Que bonito isso. Importante a nossa participação. Todas as semanas a gente constrói lives que tragam informações para a população, né? E hoje o tema é a Câmara Federal. E o nosso deputado tem muitas notícias para trazer para a gente. E estou aqui aguardando, já fiz um contato com ele pelo WhatsApp. Estamos aguardando que ele consiga voltar para a nossa live. Newton, boa tarde, querido. Estamos todos aqui esperando o Pimenta. Parabéns, vereadora Ana, pelo apoio às iniciativas das redes Solidariedade da Feitoria. Isso aí mesmo, né? Nós estamos numa luta muito grande. Aqui, a página da Feitoria, que tem divulgado bastante, né? Acho que é Fala Feitoria, tem divulgado muito o trabalho de solidariedade da comunidade. Também estamos na rede solidária junto com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a Unicinos. E também ajudando a Ambave, né? A Ambave também tem feito um trabalho maravilhoso na Vicentina. Meu abraço ao Cabeça, a Jô, toda a diretoria.
A Márcia Flores, bem triste a situação de muitos leopoldenses que continuam com o cadastro do auxílio em análise. Verdade, Márcia, já são 30 dias e as pessoas aguardando. Aqui está o Pimenta, voltou, vamos ver se agora vai dar certo aqui. Voltou, Pimenta? Voltei, Ana. Tá. Agora na tela ficou um espacinho no meio ali, mas eu acho que esse aqui eu vou remover esse então, beleza? Deu. Bom, eu já li poema para ti, já te larguei uma pergunta e fiquei aqui esperando. Vamos lá. Eu quero me desculpar, eu escutei o poema, estava escutando bem, né? E na realidade eu vim para o computador agora, então é melhor. Né? Eu achei que como tu estava gerando o link, eu poderia fazer pelo telefone, mas a qualidade fica bem melhor assim. Né? Sim. Então, quero me desculpar com o pessoal que está acompanhando a live. Quero dizer que para mim é uma alegria poder estar aqui contigo, né? Não só porque acompanho o teu trabalho, é a vice-presidenta do PT do Estado. Né? São Leopoldo é uma cidade muito importante para nós, o prefeito Ari. E a gente está vivendo um momento muito especial, né, Ana? E as novas tecnologias, elas têm proporcionado exatamente isso, que a gente possa estar perto, mesmo distantes, né? Verdade. Então é um prazer muito grande para mim poder estar aqui, e o pessoal que está acompanhando, pedir que cada vez mais fortaleça o teu canal, a tua página do Facebook, e eu estou aqui à tua disposição, Ana. Tá bom, muito obrigada, então. O pessoal está entrando, muita gente te cumprimentando, né, te dando boa tarde aqui, o nosso povo, a tia Tânia, né, a Márcia, a Regina, o pessoal do Fala Feitoria, né, do Funil, Futebol Clube. Pimenta, eu começava fazendo uma leitura de que nós estamos enfrentando uma pandemia que não é brincadeira, né, ontem chegamos a 8.500 mortes no Brasil, e é muito preocupante o avanço da pandemia no país, em vários estados, isso tem ampliado bastante o número de contaminados, e uma das questões mais defendidas por nós é o tema do auxílio emergencial, a renda emergencial, né? Foi uma pauta que a oposição trouxe para dentro da Câmara, porque o presidente queria um valor de R$200, né? Nós aprovamos R$600, chegando a 1.200, e hoje, na nossa página, nós temos essa avaliação de que o governo Bolsonaro negou a mais de 46 milhões de pessoas o acesso ao auxílio. 32 milhões tiveram os CPFs considerados inelegíveis e 13 milhões ainda estão sob análise. Então, a recém aqui tinha uma senhora dizendo que ela está desempregada, o filho também, o esposo, e eles aguardam e ainda consta sob análise. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o tema do auxílio emergencial. Olha só, Ana, em primeiro lugar, eu acho que é importante que a gente tenha a dimensão. Essa doença, ela tem praticamente 4 meses desde que ela foi diagnosticada o primeiro caso. Foi no final de dezembro. Então, não existe nenhum médico que tenha estudado essa doença na sua formação. Não existe um enfermeiro, uma enfermeira. Se a gente quiser procurar uma literatura, a gente não vai encontrar. Se a gente quiser procurar pesquisas que já foram realizadas sobre a doença, nada, não existe nada. Então, tudo que a gente sabe são hipóteses. Né? Nós estamos nos aproximando de chegar a 4 milhões de pessoas oficialmente infectadas no mundo. Já ultrapassamos 265 mortos, 265 mil mortos. Só na Europa são 150 mil mortos em 4 países. Espanha, França, Itália e Reino Unido. Né? Algumas pessoas diziam assim, não, essa doença ela vai chegar no clima tropical e não vai ser a mesma coisa. Olha o que aconteceu no Equador, Guayaquil. Olha Manaus, é um dos estados mais quentes e mais úmidos do país. Né? Sim. E nós não sabemos também, Ana, quanto será o período da incidência da doença. Se vai ser 30 dias, se vai ser 60 dias. Né?
e se imaginava que no Brasil o pico da doença seria ali naquela entre 21 e terceira ou quarta semana de abril. Nós já estamos, né, terminando a primeira semana de maio e a curva da doença crescendo. E a Organização Mundial da Saúde ela tem dito que são necessárias medidas de duas ordens. Primeira, medidas de ordem sanitária, saúde, para garantir o atendimento à população. Segundo, é preciso que os governos garantam condições para que as pessoas tenham renda e para que os empregos não sejam extintos. É isso que o mundo está fazendo. É aquilo que a gente chama das políticas de emprego e renda. Renda para quem? Renda exatamente para aquele setor da população mais vulnerável. São as pessoas que estão no Bolsa Família, que estão no cadastro único, mas são os diaristas, os autônomos, né? Nós temos uma informalidade na economia brasileira que ultrapassa 40%. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que trabalham de dia para comer de noite, como você diz. Né? Sim. Em paralelo a isso, nós temos uma infinidade de empregos no Brasil que são criados por pequenos negócios. Pequeno comerciante, pessoa que emprega 2 pessoas, 3 pessoas, né? 5 pessoas. Então, isso a gente chama da manutenção dos empregos. Infelizmente, o governo Bolsonaro ele não está tendo qualquer interesse de fazer fluir qualquer política. Ele queria R$200, tu sabe disso. Nós conseguimos aumentar para 600. Pode chegar a 1.200, se for a mulher chefe de família, pode chegar até 1.800 algumas famílias. O problema é que o governo, em primeiro lugar, ele dificulta de todas as maneiras, ele coloca um conjunto de exigências burocráticas que se tornam quase que intransponível para as pessoas, né? Quer dizer, imagina um cidadão mais humilde, com dificuldade, ele tem que ter um aplicativo, ele tem que ter acesso à internet, ele tem que estar com o CPF dele em dia, ele tem que ter uma série que são restrições quase intransponíveis. Né? Então, o que o pessoal diz? Tem 40 milhões de pessoas em análise, e só tem contato pelo aplicativo, as pessoas nos procuram, pelo amor de Deus, eu quero saber pelo menos se eu vou ganhar ou não, pelo menos se é sim ou não tem para onde perguntar. Né? E acabou o mês de abril e não veio nada de socorro para as pequenas e médias e pequenas autônomos. Né? Chegou no final do mês, a pessoa tem que pagar aluguel, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Não vai ter corte, mas a dívida continua assistindo. Né? Então a impressão que a gente tem é que há uma ação política do governo. Quer dizer, esta é uma forma do governo pressionar as pessoas para que elas voltem a trabalhar. Essa é uma forma que o governo, né, pressiona as pessoas para que elas furem a pandemia. E isso tem tudo a ver com o discurso do Bolsonaro. Né? Então, ontem nós conseguimos votar a questão do apoio aos municípios e aos estados. Né? Eu já vi agora a notícia, né, de que ele pretende vetar alguns artigos, inclusive os artigos que restringem a questão do congelamento de salário. Né? Ele já anunciou agora, o Paulo Guedes, que vai sancionar com vetos. Então, é uma sucessão de notícias, todas elas no sentido de retirar direitos, de penalizar o trabalhador, a trabalhadora. Né? Para mandar dinheiro para os estados e municípios, ele quer tirar do trabalhador, da trabalhadora. E como a segurança e a saúde vão ficar de fora, o grosso do trabalhador está onde? Na educação. Então, é a educação que vai pagar a conta dos municípios e dos estados. Né? Então, realmente é uma situação muito delicada, mundialmente. Agora, no Brasil, tem particularidades que tornam o problema ainda mais grave. Sim. As pessoas aqui estão fazendo muita referência, assim, também ao teto de gastos, né? Eu acho que o tema da emenda 95 já veio trazendo uma situação para o país muito preocupante. O Sandro Coelho está mandando um abraço, né? De Torres acompanhando, né? E a Paty Monteagudo, desejo melhoras, é uma técnica de enfermagem nossa aqui também que está afastada do trabalho, né? Com problemas de uma gripe forte, não teve comprovação de coronavírus, mas é uma situação bem delicada, estou acompanhando esse caso. Nós, então, dentro dessa temática do auxílio emergencial, a gente percebe que o governo federal criou um mecanismo burocratizado, né? As pessoas não têm acesso à internet,
acabou gerando mais exclusão, aquela aglomeração de pessoas nas filas da Caixa. É uma coisa deprimente assistir aquilo, poucas respostas, né? E, objetivamente, a ideia é que o isolamento seja furado, as pessoas voltem a trabalhar, e que é a política que o governo defende mais a favor da economia do que da vida, né? E esse tema do pacote da ajuda financeira aos estados, Pimenta, surgiu essa semana, essa discussão, ou seja, o governo propõe uma ajuda aos estados e aos municípios, mas ele cria ali um gatilho, um mecanismo, onde também impede, né, o reajuste dos salários dos servidores. Isso está dentro de uma ideia, de uma lógica do Estado mínimo, né? Eles consideram os servidores parasitas, e nós sabemos que, por exemplo, se essa regra ficar, se ela entrar em vigor da forma como eles propõem, aqui no Rio Grande do Sul, onde os servidores, o magistério, recebe atrasado e parcelado já há 5 anos, todo o governo Sartori, mais esse ano do governo Leite, seria um desastre. O PT conseguiu construir uma vitória ali, retirando os educadores desse projeto, né? Fez algumas emendas, enfim, e ontem nós ficamos contentes com a aprovação, mas acho que precisamos manter o debate aceso na sociedade em razão dessa manifestação hoje do governo, por exemplo, sancionar, mas vetar os artigos que falam dos servidores públicos. Com certeza, Ana. O que a gente observa, né? O coronavírus, o Covid, né, ele acaba, para determinados setores do governo, em alguns setores das elites do país, acaba se constituindo numa oportunidade para justificarem medidas, né, que eles teriam mais dificuldades de adotarem em condições normais, né? Eles tentaram votar a MP 905, né, votaram na Câmara, que tratava, por exemplo, acabava com o domingo. O que isso tem a ver com o coronavírus? O que isso tem a ver com pandemia? Né? Uhum. Então, essa questão do auxílio dos municípios e dos estados também é uma coisa muito mal construída. Para te ter uma ideia, a Câmara tinha aprovado uma proposta, que era uma proposta razoável, que dividia os recursos, que colocava algumas travas para garantir que empresas que recebem auxílio não pudessem demitir. Está ganhando um dinheiro público, subsidiado, está recebendo um apoio, né? Uma contrapartida que a Argentina fez, vários países fizeram. Né? Foi para o Senado, e o Senado, em vez de votar o projeto da Câmara, o Senado simplesmente botou numa gaveta, o próprio presidente do Senado virou relator e votaram um projeto novo. Por que eles votaram um projeto novo? Para que as medidas que nós introduzimos na Câmara voltam para o Senado. E a palavra final passa a ser do Senado. Se ele tivesse votado o nosso projeto, a palavra final seria da Câmara. Sim. Ele é do Amapá, né? Com todo respeito à população do Amapá. Se eu não estou enganado, o Amapá tem 600 mil habitantes. O estado do Amapá tem 600 mil habitantes. O critério de distribuição dos recursos fez com que o Amapá, com 600 mil habitantes, vá receber o mesmo dinheiro que a Bahia, com 15 milhões de habitantes. Né? Se nós pegar e dividir o valor que cada cidadã do Amapá vai receber, é uma coisa absurda comparado com os estados do Sul, do Sudeste, inclusive do Nordeste. Né? Então, é um absurdo que aquilo que era para ser uma política justa, correta, de apoio aos estados e municípios, se torne uma ferramenta de promoção, no caso particular, de interesses, né, dele e de outras pessoas. E eles aproveitaram para quê? Retiraram a trava de que as pessoas não podem ser demitidas e introduziram esse elemento que não tinha. Olha, os estados e municípios, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Vai sair das grandes fortunas, vai sair dos bancos, não, vai sair do funcionalismo. Então congela o salário. E é mais do que congelar o salário, congela o orçamento. Então ele tranca, por exemplo, promoção na carreira. Né? O próprio crescimento vegetativo da folha.
e bloqueia qualquer possibilidade de aumento da despesa, né, dos municípios. E nós estamos vivendo um momento, né, que o coronavírus ele impacta toda a sociedade. Ele não impacta só a pessoa, porque você precisa, do ponto de vista da política pública, imagina a educação, né, porque é uma pessoa que acompanha de perto esse tema. A questão da merenda escolar. Quantas famílias têm, né, a oportunidade dos seus filhos terem uma alimentação saudável e digna na escola? Uhum. Claro que alguns municípios, eu sei que São Leopoldo está fazendo isso, mas é diferente, é muito mais precário. Na medida que o governo corta o recurso, dificulta tudo. Sim. Né? Então, aqui em São Leopoldo, as aulas foram suspensas dia 19 de abril. Dia 23 estava chegando a primeira leva do kit de alimentação para as crianças. 5 dias depois, as crianças estavam recebendo a comida para poderem ter permanência. Agora já foi a segunda rodada. Mas mesmo assim, a gente sabe que... Essa elite, chamada elite brasileira, que de elite não tem nada, é uma coisa perversa. Olha o que aconteceu no Pará hoje. O governador incluiu nas atividades essenciais as trabalhadoras domésticas. Que as famílias do Pará não podem sobreviver sem ter a sua empregada. Né? Que isso estava desorganizando a vida social do estado do Pará. Ele introduziu a trabalhadora, a empregada doméstica nas atividades essenciais. E como os hospitais do Pará estão superlotados, tem uma notícia hoje da quantidade de voos que foram contratados com UTI aérea, para que os ricos do Pará possam sair do Pará para ter atendimento em estados onde tem vaga nas UTIs. Então, ao mesmo tempo que eles reconhecem a gravidade do problema, tanto é que eles estão saindo do Pará, colocam os empregados... R$200 mil o aluguel de um avião com a UTI, para poderem tirar os bacanas do Pará. Eles aprovam, né, uma medida para que as trabalhadoras domésticas e empregadas domésticas tenham que voltar ao trabalho. Com ônibus superlotado, né, com dificuldade de locomoção. Hoje foi o primeiro dia de lockdown lá em Belém. Nesse primeiro dia, as trabalhadoras e empregadas domésticas que não foram trabalhar, elas não têm mais o respaldo da lei. Né? Então, tu vê que é uma coisa perversa. A história, outra questão muito grave, no início, do dia 3 de abril, foi adotada uma medida do Supremo Tribunal Federal para garantir que os municípios, por exemplo, para garantir que São Leopoldo pudesse fazer a gestão de todos os leitos dos hospitais públicos ou privados, ou os estados. A Confederação Nacional dos Hospitais foi no STF e ganharam no STF, dizendo o seguinte: os municípios e os estados, mesmo em calamidade ou decreto de emergência, não podem fazer a gestão da UTI dos hospitais privados. Então, hoje, né, tu pega, por exemplo, São Paulo, no primeiro momento, o hospital sírio-libanês estava lotado. Era o pessoal que veio da Europa. Os parentes do pessoal que veio da Europa. Hoje está vazio o sírio-libanês. A UTI está vazia. E o SUS está superlotado. Lotado. Porque no primeiro momento foram os ricos que infectaram. Foram as pessoas que vieram da Europa, os amigos que vieram da Europa. Então eram pessoas que tinham dinheiro para pagar uma internação particular, né, ou tinham um bom convênio. Agora que a doença chegou na periferia e que o grosso das pessoas que estão sendo infectadas só tem SUS, os hospitais privados estão olhando. E nós não podemos acessar. Então é uma coisa criminosa, né, uma coisa perversa. Essa doença ela acaba revelando muita coisa boa de solidariedade, de ações, mas, por outro lado, ela acaba revelando também algo muito perverso, né? A desigualdade aflora mais, né? A burguesia sempre quer manter seus privilégios. Totalmente, enlouquecem totalmente. Aham. Aqui os nossos internautas aqui estão, o Cristiano, deixa eu ver o que ele diz aqui. Boa tarde, deputada Iana. Tenho acompanhado atentamente a situação dessa pandemia e dos projetos sobre auxílios aos necessitados. Concordo com o deputado, penso que precisamos dar ênfase ao pleito de revogação do teto de gastos públicos. Entendo que o projeto para o auxílio aos municípios e estados condicionado mais sacrifício aos funcionários públicos não é razoável.
temos o imposto sobre grandes fortunas como opção para não precisar punir mais os funcionários públicos e segue ali. A Noemi, né, dizendo, desgoverno Bolsonaro é um governo para os ricos do Brasil. A Tabita elogiando, né, a nossa live, a Diane falando das filas imensas na Caixa, o Sandro trazendo o tema dos lucros das grandes em detrimento da vida da população, né, que a maioria depende do SUS, e por aí vai, né, a Neca, nossa companheira ali, que é do mandato do Marcon, né, adorando receber mensagens todos os dias, principalmente com mensagens do coronavírus. A gente está fazendo um boletim todos os dias e as pessoas carecem muito de informação. Pimenta, e o tema da política, para além de todo esse desafio que é a ausência, né, de investimentos na questão dos leitos, a falta de testagem, o discurso do presidente de considerar, né, uma gripezinha, se negando a mostrar os exames, inclusive, dele, né, isso está ficando vergonhoso, ele não apresenta o teste do coronavírus, que já foi solicitado, e tudo mais. Além disso, o presidente tem se mantido, assim, a cada domingo, fazendo atos de afronta às instituições brasileiras, forçando, né, o discurso de um autoritarismo, né, de enfrentamento ao tema das instituições, e cresce também em razão dessa crise política, com a saída do Moro, e a essa ala direita e extrema-direita, cresce também o debate dos pedidos de impeachment contra o governo Bolsonaro e Mourão, né? Porque todos eles são uma mesma coisa. Não adianta agora Moro dizer que ele é coitado vítima, porque a gente sabe bem que essa turma toda tinha um projeto e tem um projeto para o país que não é o projeto que atende os anseios da classe trabalhadora. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse cenário político. Como é que estão essas manifestações dos partidos? Como é que se constrói nesse momento, respeitando o tema da pandemia, mas também dando uma atenção a essa ameaça permanente, né, que o presidente faz, se contrapondo, né, às instituições e ao processo democrático? Muito bem, Ana. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Mais de 30. Pelos mais diferentes crimes, né, de responsabilidade que foram cometidos pelo Bolsonaro. Né? Hoje pela manhã, o Bolsonaro saiu a pé do palácio, a imprensa estava toda lá, ninguém entendeu nada. Ele atravessou a Praça dos Três Poderes e foi ao STF, numa agenda que não estava marcada, acompanhado de um grupo de empresários e do Paulo Guedes, e chegou lá e foi recebido pelo Toffoli. O que a imprensa diz? Quem foi lá não foi o presidente da República, quem foi lá foi uma espécie de lobista das grandes empresas e das grandes indústrias do país. Foi lá fazer queixa para o Toffoli. Foi fazer queixa dos governadores, foi fazer queixa dos prefeitos, foi dizer que por ele as empresas não tinham parado, né? Que repetiu toda aquela ladainha. As pessoas vão morrer igual um dia, que os jovens são fortes, que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho, que brasileiro cai no esgoto e é imunizado. É uma coisa de uma... É uma mistura de crueldade. O Haddad diz que ele que ele tem insanidade moral. Insanidade moral. Né? Então a imprensa diz o seguinte: quem veio no STF hoje não foi um governante, não foi o presidente da República. Quem veio aqui foi um lobista, preocupado, né? Como se a pandemia ela colocasse para as pessoas uma opção: eu quero ou eu não quero fazer o isolamento social. Gente, quem é que de sã consciência gostaria de ter o seu negócio fechado, gente? Quem é que de sã consciência gostaria de ver o seu estabelecimento sem poder funcionar? Quem é que gostaria de ver as escolas paradas? Então não se trata de uma questão onde governantes escolhem ou não escolhem. O mundo está diante de uma doença
altamente agressiva. O Brasil está numa curva ascendente de infecção. Nós não fazemos teste, portanto, nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas. A subnotificação no Brasil é um negócio criminoso, criminoso. Eu estava lendo aqui, ó, Manaus. Ontem teve 120 e poucos enterros. Em média, tem 25 enterros por dia em Manaus. Tem 100 a mais do que a média. Sabe quantos tinham teste positivo de coronavírus? 10. 10. Uma grande quantidade morreu em casa. Então, o atestado óbito insuficiência respiratória, parada cardíaca, não sei o quê. Uma outra quantidade grande aqui é pneumonia, gripe aguda, não sei o quê. Por quê? Porque sequer foram feitos testes. Então, o Bolsonaro ele tenta se despregar. Não, mas eu não sou responsável. Gente, não é uma opção. Nós estamos na iminência do Brasil se tornar o novo epicentro da doença no mundo. Ontem nós tivemos 10 mil casos. Se nós temos uma taxa de mortalidade em torno de 7%, nós podemos dizer o seguinte: 10 mil casos significam 700 mortos em média. Cada 1000 casos que eles anunciarem por dia, você pode calcular 70 mortos. É isso. Uhum. A taxa de mortalidade está superior a isso, mas eu estou trabalhando com 7. Uhum. Então, se a imprensa chegar hoje e anunciar, então, temos aqui mais 10 mil testes, mais 700 mortos. Né? Então, há um consenso se criando na sociedade. Não tem nenhum país do mundo que enfrente a pandemia sem uma política nacional unificada, que envolve ações da saúde, que envolve ações da economia, que envolve ações de prevenção. Ana, até hoje não tem uma campanha publicitária do governo. Não tem uma campanha publicitária nas rádios, na televisão, ensinando as pessoas, incentivando as pessoas. Não tem nada. Quando que teve no Brasil uma doença muito menos grave que não tinha uma campanha do Ministério da Saúde? Sim. Né? Agora, o Bolsonaro, ele faz apostas muito pesadas. Né? No que ele aposta? Ele aposta, em primeiro lugar, nessa turba. Essa turba dele. Né? O que eu chamo assim daquele bolsonarista que vivia enrustido com aquela maldade intrínseca, o cara que é racista, o cara que é machista, o cara que não gosta de nordestino, o cara que e que ele tinha vergonha daquilo tudo que ele era, né? Que se sentia tolhido. Eu não posso nem fazer piada de negro, não posso fazer piada de gay, me tiraram o direito de ser espontâneo. Eu sou um cara. Essa gente, ela aflorou com o Bolsonaro. Né? Uhum. Agora, isso é um percentual pequeno da sociedade. Aquele cara inconveniente. O aniversário da família, todo mundo já ficava louco de medo, metia a mão com a sobrinha, desrespeitava todo mundo, tratava mal. Sabe aquele. Todo mundo conhece alguma figura assim. Essa Sim. figura é bolsonarista. Pode apostar, esse cara é bolsonarista. Né? Então ele aposta nessa turma, que é uma turma violenta, que é gente que não sabe discutir, que não sabe, né? Que apela com facilidade, que qualquer coisa que eles discutem conosco, eles já partem com palavrão, partem para baixaria, tu não vê um argumento, né, da boca pública das pessoas. Ele aposta nessa turma que está desesperada, muitos com razão, porque está vendo seus negócios ir por água abaixo, e ao mesmo tempo ele mantém a torneira fechada. Então, esse cara que ele está matando, ele quer ganhar. Né? E ele está na política fazendo uma coisa que ele conseguiu transformar o Roberto Jefferson, que eu achei que não existia mais. O Roberto Jefferson ressurgiu do pântano e agora é o porta-voz da base política da família Bolsonaro. Eu nem sabia que o filho dele trabalhou no gabinete do Roberto Jefferson, o Eduardo Bolsonaro. Né? Então ele está pegando, é o pântano, é a escória da política. Para tentar garantir votos, ele precisa ter 171 votos, que é um número cabalístico, 171, né? Ele precisa ter 171 votos para que não tramite um processo de impeachment, ou, se o Supremo Tribunal Federal pedir licença para investigá-lo, ele precisa também de 171 votos para barrar a investigação.
20 dias atrás ele tinha 26 votos. Ele tinha 26 votos na Câmara dos Deputados. E ele está no mercado, nomeando o cara do Denox, nomeando o cara do Ciaone, e comprando a rafuagem. Né? Agora, até onde a rafuagem vai aguentar a pressão, né? Eu acho que a rafuagem é que eles vendem a mãe, mas não entregam. Então, eu acho que na hora do pega para capar, se ele está contando com essa turma para salvar ele, pode saber que não vai. Então, cresce muito a possibilidade real na sociedade, né? Inclusive com o agravamento da doença, de que o Bolsonaro não vá longe. Até porque esses inquéritos estão chegando muito perto dos filhos, muito perto da família dele. A tendência é que a chapa esquente bastante, Ana. Não é fácil enfrentar tudo isso ainda com esse grupo político no comando do país, né? Aqui o Pedro, que é o nosso secretário da Cultura. Primeiro eu quero dizer o Dantro Guevedo, que também tu deve conhecer bem. Inadmissível que Guedes Bolsonaro tenha oferecido socorro imediato de mais de 1 trilhão e 200 bilhões para salvar bancos e tenham negado auxílio-emprego, tenham proposto somente 200 para cada família. E isso é mortal, né? A gente assiste a televisão de noite para pegar as notícias, no intervalo do noticiário entra o Banco Itaú, com uma mensagem assim, né? Nós sabemos que a sua situação é difícil, nós estamos aqui para lhe ajudar, nós preparamos uma linha de crédito, você começa a pagar daqui 6 meses, empréstimo para quem é empresário, não tem como pagar a folha, né? Dá um pouco mais de notícia, entra o Bradesco no outro intervalo. Nós nos preparamos pensando em você, que esse momento é difícil, daí um empresário dando um depoimento. Ou seja, é uma jogada, né, Pimenta? Ele dá dinheiro para os bancos, não dá dinheiro para o povo, daí quem precisar vai lá no banco, entra no sistema bancário para pedir empréstimo, para ficar devendo, pagando juros, sendo que deveria ser um direito a questão da garantia, da proteção financeira das pessoas. É muito revoltante. O Pedro aqui, ele está pedindo se tu tens como falar sobre a Lei Emergencial da Cultura. Aqui em São Leopoldo foi criado o Comitê Emergencial pela Cultura, vários artistas se reuniram, o prefeito Banazzi tem feito reuniões com eles, e o Pedro pede se tu tens como comentar esse projeto de lei. Perfeitamente, né? Olha bem, Ana, existem algumas categorias, existem alguns setores que até agora nenhuma das medidas adotadas dialoga com a sua realidade. A sua realidade, né? Vou dar um exemplo antes de entrar na cultura. Os caminhoneiros. Né? Existe um conjunto de setor. Quem não trabalha com comida, quem não trabalha com gêneros alimentícios, praticamente parou. Né? Sim. Bom, os caminhoneiros, a maioria dos caminhoneiros, exatamente autônomo, ele tem que pagar a prestação do caminhão, ele tem um custo fixo, né? Ele tem a despesa pessoal. É diferente do autônomo, do diarista, né? Ele é praticamente um autônomo, ele é um autônomo de um negócio que ele representa. Como é que tu resolve esse problema? Que tipo de apoio, que tipo de auxílio tu oferece para essa categoria? Até agora não conseguimos resolver nada. Né? As pessoas estão entrando no desespero. Hoje eu conversei com o presidente da associação, uma associação forte, que é a sede em Juí, e me dizia isso: olha, está vencendo a prestação, os caminhões, as pessoas têm que pagar o aluguel, as pessoas não têm, faz um mês que não tem frete. Né? O pessoal da cultura tem uma característica muito particular, né? Porque normalmente, né, o músico, o artista, ele é quase como um diarista. E o estabelecimento que promove a atividade, ele também paga. O cara da segurança, ele recebe no dia, o garçom recebe no dia, o pessoal que está trabalhando na limpeza recebe no dia. Né? Muitas dessas pessoas, inclusive, não tem vínculo empregatício, ou tem uma outra atividade que complementava a sua renda com a atividade cultural. Isso parou tudo. Tá? E se tu pensar do ponto de vista das atividades essenciais, nenhum governo coloca voltar a funcionar boate, música ao vivo, restaurante, shows. Pelo contrário, tu vai ver lá na Alemanha, liberaram não sei o que lá,
mas é proibido aglomeração de mais de 50 pessoas. É proibido mais de não sei o que lá. Casa de espetáculo, show, não sei o que lá, tá. Então, o pessoal da cultura, se outras categorias tu olha, não, mas daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, algumas atividades vão. A cultura, eles nunca botam em nada. Não é aqui, é no mundo. Então, nós temos mais de um projeto, tá, que procura criar um mecanismo que possa dar um suporte, garantir um recurso para esses profissionais, para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras, certo? Mas ainda não entrou para análise, não entrou para votação, né? Está tudo muito lento, como eu estava dizendo antes. Nós conseguimos ontem concluir a votação do auxílio aos estados e municípios, né? E, então, agora, no decorrer da próxima semana, nós levamos quase 15 dias para votar essa questão. Ainda não está resolvida a questão das micro e pequenas empresas. Então, esse tema da cultura é um tema sensível, um tema delicado, que envolve milhões de pessoas, mas, lamentavelmente, é um tema que ainda está sem resposta. São muitos setores, né? Muitas especificidades também nesse meio. O pessoal aqui, eu acho que a gente já vai indo para os finalmente, assim, eu não consigo ler todos os comentários, mas muitas pessoas te dando um grande abraço, né, te parabenizando pela tua atuação. O Gilney, né, dizendo que bom que aqui em São Leopoldo a gente tem um governo comprometido, né, a gente respira um outro ar aqui com o prefeito Vanazzi. As pessoas aqui muito atentas, né, preocupadíssimas com o cenário nacional. Sobre os movimentos com relação ao impeachment, o Cristiano, ele disse que o caminho da união das esquerdas, né, que precisa acontecer. O momento, assim, é um pouco atípico para grandes manifestações de rua, mas hoje eu penso, assim, que se nós não estivéssemos na pandemia, um ato fora Bolsonaro hoje seria algo que reuniria muitas pessoas, porque, infelizmente, as pessoas estão cansadas já desse discurso e as ações não chegam, né? A grande maioria aqui parabenizando o nosso trabalho, né? Nós temos aqui uma dificuldade, Pimenta, e para a gente ir meio que fechando, as emendas parlamentares, né? Tu foste um deputado que destinaste aqui para o Hospital Centenário emenda, o Marcon também, a Maria do Rosário, o senador Paim, né? Nós estamos aqui correndo atrás da máquina, organizando o Hospital Centenário. Existe um centro de apoio hoje, que é o antigo Monte Alverne, aqui, que é atrás do Colégio São José, onde elas cederam para a prefeitura sem custo, e vai ser um centro de apoio para pacientes de Covid não graves, né? Nós temos dificuldade de respiradores, não só pela questão financeira, mas também pela oferta do produto, né? E as emendas até agora, nada foi liberado. E fora o tema das emendas, ainda para finalizar, ali surgiu ontem muito comentado a questão do Enem, né? A juventude muito indignada com a visão do ministro da Educação, dizendo que o Enem não é um programa para corrigir injustiças, né? Então, se o Brasil mantiver o Enem, quem vai ter as melhores condições para poder participar é quem hoje está tendo acesso a computador, às apostilas, né? Então, acaba que a gente já foi referência no país pelas políticas implementadas, como o ProUni, Enem, e hoje esse comentário, ontem essas falas do governo federal de manutenção, deixou a nossa juventude muito indignada. Então, queria que tu pudesse ir encerrando, assim, já pelo nosso tempo, mas, se possível, dá uma palavra para nós sobre o tema das emendas, que, na nossa opinião, não é falta de compromisso de vocês, mas por que o governo federal também não tem liberado os recursos, e o tema do Enem, para a gente poder também dialogar com a juventude sobre essa questão. Ana, eu participei de vários eventos que o prefeito Ari Vanazzi estava presente, eventos virtuais, né? Para ficar bem claro. Eu tenho conversado muito com os nossos prefeitos, e o nosso partido está em praticamente 80 cidades, que nós temos uma prefeitura ou a vice, né? Temos quase 500 vereadores e vereadoras no estado. O PT do Rio Grande do Sul é uma ferramenta muito potente de luta política. E, de uma forma geral,
que os prefeitos dizem que não chegou nenhum centavo na cidade. Nada. Nada. Né? E a questão das emendas parlamentares está dentro desse rol. Eles abriram a possibilidade de que nós pudéssemos redirecionar nossas emendas, para que nós pudéssemos priorizar a questão do coronavírus. Nós fizemos isso, reorganizamos as nossas emendas, mas, até agora, do ponto de vista objetivo, o dinheiro chegar na cidade, né, não aconteceu praticamente nada. Né? Os municípios mais sentem falta de dificuldade dos testes. Sim. Né, e de algum recurso para custeio. Né? Sobre o Enem, né, a gente volta na mesma tecla que nós já vimos falando. Né? Eu estava escutando uma entrevista desse imbecil, que eu não tenho outra palavra para caracterizá-lo, e ele dizia o seguinte: não, mas muitos alunos não estão conseguindo estudar de maneira regular. Não, mas a educação à distância. Gente, quantas pessoas têm uma internet banda larga, com velocidade, tem um computador, tem um notebook, um laptop que possa hoje acompanhar aulas em tempo real? O ensino à distância, gente, é uma realidade possível para algumas escolas particulares. Para algumas. Porque, a depender de onde a pessoa reside, coisa e tal, nem tem internet que segure. Uhum. Então, ele fala para um Brasil que não existe. É que nem a Globo. Né? A Globo bota lá o cara da Globo. Não esqueça, você precisa comer brócolis e beterraba. Vitamina não sei o quê. Né? Não deixe mais de uma pessoa em cada cômodo da casa. Se tiver alguém gripado, isole essa pessoa sozinha num cômodo. Né? Passe o álcool gel 3 vezes por dia. Gente, nós estamos tendo uma estiagem no Rio Grande do Sul, que é a maior estiagem. Talvez a maior estiagem da história. Nós temos metade dos municípios do estado hoje que tem dificuldade de água para consumo. E o cara fica assistindo, eu não tenho água na torneira, os caras estão mandando eu passar álcool gel 3 vezes por dia, comer brócolis e beterraba. Sim. Então é que nem história do Enem. Não, mas acesse a internet, estude à distância, como se essa fosse uma realidade possível, palpável para 90% da população brasileira. Então, esse negócio do Enem, em primeiro lugar, nós vamos derrubar isso aí. Vamos derrubar isso. Né? Quer dizer, porque isso reforça o discurso do Bolsonaro. Tu viu o dia que o Moro saiu? O único cara que ele elogiou na entrevista foi o ministro da Educação, o Bolsonaro. Não, o ministro da Educação, aquele sim, aquele está agindo como eu quero. Aquele sabe que a doença não existe. Aquele sabe que essa doença é uma invenção da mídia. Né? Ana, essa gente é tão covarde que eles agora resolveram espalhar que estão sendo enterrados caixões vazios. Né? Sim. Então eles inventam. Aquela deputada Carla Zambelli, ela falou na Jovem Pan que no Ceará e Manaus estavam enterrando caixões vazios. Nós já representamos contra ela, para ela provar. E em Minas Gerais, ontem, uma dessas personagens bolsonaristas fez uma postagem dizendo que no cemitério, não sei das quantas, tinham sido enterrados caixões com pedras e paus dentro. E o delegado abriu um inquérito automático, né, e mandou chamar para depor. Identificaram e mandou chamar. Antes de chegar a notificação, ela já estava na delegacia com o advogado chorando para pedir desculpa. Pedindo desculpas, que ela ouviu aquilo, que ela achou que era verdade, mas que ela não imaginou que ia ter toda aquela repercussão, né? E queria pedir desculpa para as pessoas. Então são covardes, porque eles fazem a maldade, e quando eles são pegos a boca da botija, a primeira coisa que eles falam é chorar, pedir desculpa. Né? Quando eles inventam as coisas a respeito da gente, assim também. Né? E vocês, em São Leopoldo, sabem o que é isso. Então, Ana, eu estou aqui à disposição, o que tu precisar, né? É só me acionar. E a nossa presidenta do partido de São Leopoldo, ela entrou em contato comigo hoje para eu participar da reunião do diretório municipal daqui a uns dias. Ah, Dolores. Dolores.
Ela está assistindo a live. Eu já pedi para o pessoal agendar. Né? Que legal. E o que tu precisar aí, toda segunda reunião executiva. Né? Tá muito bom o nosso grupo de trabalho sobre a pandemia no Estado, trabalho inédito no país. Né? Que reúne a direção estadual, a bancada da Assembleia, os deputados federais, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, um grupo técnico de apoio. E a gente, do jeito que pode, vai indo. Né? Então, um abraço para ti, obrigado pela oportunidade, conta comigo para o que tu precisar. Obrigada, querido. Bom, então a gente quer encerrar nossa live agradecendo ao deputado Pimenta, né, um líder que nos representa tão bem junto à nossa bancada do PT em Brasília, nosso presidente estadual do PT também, e realmente o partido tem construído, a partir de diálogos com vereadores e prefeitos, muitas propostas, várias delas foram apresentadas ao governador Eduardo Leite, né, para que ele compre alimentos da agricultura familiar, que está enfrentando essa seca toda, para que ele abra a linha de créditos do Banrisul para auxiliar pequenos e médios empresários. Então, o nosso partido tem trabalhado muito, auxiliando com ideias, com propostas, mas, infelizmente, as ideias ainda estão, né, não foram aproveitadas pelo governador Eduardo Leite. E assim vocês também fazem essa luta em Brasília com relação ao presidente Bolsonaro. Não é fácil nós estarmos enfrentando esse processo diante de governos neoliberais, mas aqui em São Leopoldo a gente pode erguer a cabeça e nós nos orgulhamos das ações do prefeito Vanazzi, que está em defesa da vida, que tem lutado muito para garantir a qualidade de vida e defendendo o isolamento social da nossa população. Então, eu quero agradecer a cada internauta, cada um e cada uma de vocês que fez parte desse papo hoje, pedir desculpas porque a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas muito obrigada pela audiência, pela participação, e para ti, Pimenta, um grande abraço virtual, obrigada pela luta, pelo carinho, né, e estamos juntos nessa batalha. Obrigada mesmo e até a próxima live.